Graças a Deus, estamos aqui. Boa tarde a todos e que essa doutrina espírita, que é o... Não está saindo. Eu não sei se... que eu sou altinha, né? Vou botar mais pertinho de mim, assim. Tá bom. Então, que nós possamos, mais uma vez, nesse ambiente dos bons espíritos, aproveitar os ensinos da própria doutrina espírita, que nos fortifica, que nos consola, que nos dá ânimo de viver, alegria, dentro da possibilidade, né? E isso tudo através da confiança em Deus e do esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. Jesus nos convidou para que nós fôssemos perfeitos, como perfeito é o Pai. Aí vem a doutrina espírita nos explicando que essa perfeição é uma perfeição relativa. E dentro desse caminho, na procura da transformação dos vícios em virtudes, a tarde de hoje é para nós conversarmos sobre o egoísmo que está no Livro dos Espíritos, nas questões 913 a 917. Então nós vamos comentando, nos baseando aqui nas respostas que os espíritos deram. Então a primeira pergunta, 913, é dito, a pergunta é: dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Radical, eu acho que é no sentido assim de raiz, né? Mais profundo, o que origina, né? Resposta: temo-lhe dito muitas vezes o egoísmo. Quer dizer, os espíritos dizem: olha, nós já falamos de outras vezes que o vício básico é o egoísmo. E aí eles continuam dizendo que desse vício, daí todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Então, até aí a gente fica sabedor que o egoísmo é a base dos vícios. Mas se Jesus nos convida a sermos perfeitos, é porque nós teremos condição de transpor esse sentimento. E aí continuam os espíritos assim: tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. E aí os espíritos estão comentando não só a dificuldade que muitos de nós ainda trazemos, mas apontando que esse vício é a chaga coletiva, é a chaga da sociedade. E eles ainda dizem nessa resposta que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. A frase é assim: todas as outras qualidades. Aí a gente fica pensando, então, por mais carinhosa que eu seja, por mais honesta que eu seja, que são outras qualidades, então o egoísmo neutraliza isso? É assim que eles dizem. É meio forte, né?
mas isso não pode ser desanimador, né? Aí eles dizem assim, é o último trecho que eu vou ler: quem quiser, desde esta vida, ir se aproximando da perfeição moral, aquela que Jesus nos convidou de ter, né? Deve expurgar do seu coração todo o seu sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. E nós somos, quer dizer, nós, muitos de nós, ou alguns de nós, a gente acerta por um lado, às vezes, né? E graças a Deus, e erra por outro. Mas é dito aqui que o egoísmo neutraliza as outras qualidades. Então nós temos que nos esforçar para realmente transformar cada vez menos egoísmo em nossos corações. E nós fizemos aqui uma anotação é a seguinte, mas vamos passar mais para a pergunta seguinte. Bom, aí Kardec pergunta assim: considerando, mas eu estou trocando um pouco as palavras, considerando que o egoísmo se fundamenta no interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo, arrancá-lo inteiramente do coração humano. Aí ele faz a pergunta: algum dia conseguiremos? Essa é a pergunta. Porque na pergunta anterior, a gente identificou o egoísmo como uma deficiência, um vício bem sério. E aí a pergunta é, bom, se é bem sério e está fundamentado no interesse pessoal, um dia a gente vai conseguir? E aí essa pergunta que é boa, é animadora a resposta, melhor dizendo. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que excitam o egoísmo. E isso depende da educação. Então, volto a dizer, essa questão 914 já vai nos dando uma esperança que nós podemos, dependendo da nossa força de vontade, sempre vai ser assim, do nosso esforço, à medida em que nós conseguimos dar valor mais às coisas do espírito do que às coisas materiais. Não é desprezar os valores materiais, mas dá menos peso, não é? Aí às vezes dar exemplo não é muito bom não, mas vamos lá. Eu só dou exemplo bem simplesinho, que não compromete. Se eu consigo, estou falando agora para mulheres, só tem um cavaleiro aqui. Vou falar um pouco mal das mulheres. Mas os homens também têm egoísmo. Só estou brincando com o senhor, tá bem? Porque o exemplo que eu vou dar é das mulheres. Se a gente gosta muito de bolsa, e quem é que não gosta de bolsa, né? Se a gente vai... Isso é um exemplo leve, né? Se na medida que a gente vai entendendo
os objetivos da vida, que essa vida tem outros sentimentos tão bons que nos dão de retorno uma felicidade tão grande. Aí a gente vai começando a sentir, por exemplo, que a gente pode repetir a bolsa no aniversário que a gente vai lá da amiga. Não tem importância repetir a bolsa. O que vale mais é a alegria, o abraço, não é? Então, quando eu começo a valorizar mais a alegria de ir na casa, naquela recepção que está sendo sincera, então, que importa que eu não tive dinheiro ou não tive tempo de ir com uma bolsa novinha? Então, o que eu estou querendo exemplificar é que é isso que os espíritos dizem, que à medida que a gente valoriza mais as coisas do sentimento, evidentemente, são coisas mais ligadas à parte espiritual. Então a gente começa a dar um outro valor às coisas materiais. Porque eu estou tentando, nesse exemplo muito sem compromisso nenhum, eu estou querendo dizer que a vaidade das coisas materiais muitas vezes é sinônimo de egoísmo. Não, eu tenho que ter mais, eu não posso repetir. Eu tenho 10 bolsas azuis, mas eu vou comprar a 11ª, porque a 11ª vai ter um tom diferente de todos os azuis que eu já tenho lá no armário. Enfim, aquele apego, e aí a gente vai crescendo e vai se soltando das coisas materiais, não é? Então eu acho que essa questão aqui, aí eu volto a dizer, ela nos dá um caminho, vamos dizer assim, para a melhoria dos nossos sentimentos. Bom, e aí os espíritos dão um outro ponto assim. Depois, quer dizer, um dos pontos, começar a valorizar as questões espirituais. E um outro ponto, não menos importante, eles dizem assim: necessário é que se reformulem as instituições, pois que elas excitam o egoísmo. Então, algumas instituições humanas, não as religiosas, né? Pelo contrário, mas muitas vezes você está numa empresa, no seu emprego, no clube, na arte, num teatro, enfim, as instituições humanas, os grupamentos humanos apostam, utilizam o possível egoísmo que a gente possa ter para que essas mesmas instituições possam crescer na fama, crescer economicamente. E aí eu ouso dizer que até a escola oficial, se os pais não tiverem um olhar, como é que eu posso dizer? Um olhar evangélico, no sentido da essência dos ensinos de Jesus, até na escola que os nossos filhos ou que os nossos netos estejam, a gente até pode vir a perceber um incentivo ao egoísmo, um incentivo à concorrência, porque não é claramente, não é claramente egoísta, mas por trás de certas situações o egoísmo vem por trás, não é? Porque os nossos males morais, eles não têm uma etiqueta, isto é uma atitude egoísta, não é bem assim.
é sutil, não é? E aí eles dizem isso. Aí Kardec foi um professor e foi um batalhador, se eu não estou encontrando palavra melhor, pela educação, não é? Então é dito aqui que a educação é que vai conseguir reformar as instituições humanas. Então, no comentário da última questão, que é a 917, ele diz alguns pontos assim, que é pela educação que nós conseguiremos reformar o mundo moralmente. Aí ele diz, mas que tipo de educação? Aí ele diz que é pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Homens de bem. E homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dá uma definição, a referência, o que é o homem de bem, né? É o homem que vive o melhor possível a lei de justiça, amor e caridade. Então, a esperança desse egoísmo ir gradativamente acabando sobre a face da terra é através da educação moral. Que o Espiritismo tem muita fundamentação para isso, mas que outras religiões sinceras também podem vir a colaborar com essa educação para o homem de bem. Algumas instituições não religiosas também podem vir a colaborar para essa educação. E todas, o aspecto comum será a ausência do egoísmo. Ele ainda diz mais assim: é grave erro pensar-se que para exercê-la, quer dizer, exercer essa educação moral, com proveito basta o conhecimento da ciência. Quer dizer, a ciência, ela é insuficiente para nos sensibilizar para o outro, para sensibilizar o nosso olhar para o outro. Isso depende do nosso coração, da nossa vontade de se colocar no lugar do outro, fazermos a caridade, que é amplamente divulgada pela doutrina espírita. A caridade. E aí Kardec ainda continua, a gente ainda vai pensar mais, vai pegar mais um pouco de Kardec. Quem acompanhar assim o filho do rico como o filho do pobre, ele está falando sobre educação, né? Desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam. Então, ele está dizendo que, independente da condição financeira, em certos casos, em certos modelos de educação, vamos dizer assim, pode-se observar as influências perniciosas que atuam sobre os jovens, as crianças. Em consequência de quê? Em consequência da fraqueza, da incúria. Aí eu fui lá no dicionário, que eu estava na dúvida. Incúria tem como sinônimo desleixo. Então,
pode-se observar todas as influências perniciosas que sobre eles, os jovens ou as crianças, atuam em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem. Então é Kardec dizendo, aí já é um desdobramento da responsabilidade que se tem de educar-se uma criança. E, ao mesmo tempo, ele está explicando, Kardec, como os espíritos já disseram nas outras respostas, que é como se fosse assim, alguns de nós, que a gente jamais vai poder generalizar, somos egoístas por nós próprios, mas muitos de nós somos influenciados pela sociedade, pela educação que nós recebemos. Então, quando eu digo educação, como eu já falei antes, tanto da sociedade, como às vezes da educação familiar, da educação do relacionamento, enfim, depois de uma fase adulta, de nós estarmos na fase adulta. Então é Kardec sinalizando que uma das soluções, ou dois aspectos para sermos cuidadosos. Eu própria trabalhar no meu íntimo como eu colaborar que a sociedade seja menos egoísta. Eu não sei se poderíamos dar como exemplo de uma sociedade menos egoísta e de uma forma assim também muito singela, quando se faz, ou quando são feitos bazares, onde você pode doar um objeto que não lhe sirva mais, e a venda daquele objeto será em benefício dos mais carentes, financeiramente falando, ou se aquele valor econômico entrando para a instituição vai permitir que a instituição espírita, que eu estou me referindo mais ao nosso meio do movimento espírita, se aquela contribuição financeira vai fazer com que com que os evangelizadores, enfim, a casa possa difundir melhor a evangelização infantil, por exemplo, ou mesmo a evangelização dos mais velhos como nós. Então, esse ato da pessoa doar é o oposto do egoísmo. Então, eu acho que essas pequenas atividades que a sociedade vem fazendo cada vez mais já é uma transformação, porque se eu, com a idade que eu estou, eu dou alguma coisa, o meu netinho vai ver o meu exemplo. Então, para ele, vai ser natural, vai ser comum. Oba, então é comum, eu não gosto mais disso, então eu dou para o outro. É um exercício, porque mais tarde eu vou dar outras coisas, ou melhor, eu vou me livrar de certas coisas. Eu não vou dar a bolsa que eu não quero mais, eu vou dar o meu tempo, eu vou dar a minha paciência. E aí a gente vai saindo do egoísmo e ajudando no grupo social. E Kardec ainda diz assim, e o que eu também queria ressaltar mais, que quando ele fala isso, ele explicita: tanto vale o rico como o pobre, não é? Querendo nos dizer que a condição social não tem nada a ver com a condição moral, com a condição da compreensão das coisas espirituais. Bom, na pergunta seguinte, na 915, é dito assim:
por ser inerente à espécie humana, o egoísmo constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem da terra. Aí os espíritos tornam a repetir: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Mais uma vez eles estão dizendo que o egoísmo está na base de tudo, das complicações. Mas, à medida que nós... a resposta é assim: ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como das outras impurezas. Então, outro processo de nós nos livrarmos do egoísmo é através das reencarnações. Então, muitas vezes, o espírito encarnado vai passar uma existência toda, não é? Uma vida de encarnado todinha para melhorar, ou melhor, minorar o seu grau de egoísmo. Porque tem lições, quando nós somos mais rebeldezinhos, a gente não aprende nessa encarnação. Vai depender de cada um de nós, né? Às vezes a Maria aprende a não ser egoísta e não precisa nem desencarnar para isso, mas eu não. Só lá no mundo espiritual é que eu vou cair em mim. Ai, como eu fui terrível. Tudo que eu sofro agora, lá no plano espiritual, a minha consciência está pesada por isso. Então, não estou dizendo que todos nós vamos aprender a sermos bondosos só depois de desencarnados, mas alguns de nós. Então, é assim que os espíritos estão explicando como é que o egoísmo vai desaparecer na face da Terra. E aí, outra mensagem de esperança, eles dizem assim: o Espírito pergunta, na resposta: não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Eles mesmos respondem: existem muito mais homens assim do que supondes. Então, são os espíritos dizendo que existem corações não egoístas. E aí eles dizem assim: se existem poucos, apenas porque vocês não conhecem. E se existem 10, por que não haverão outros muitos mais de 10? Não é? Então, a gente também, com uma visão mais otimista da vida, a gente vai conseguir identificar pessoas não egoístas. Bom, mais adiante. 916. Longe de diminuir o egoísmo, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece que o excita e mantém. É essa a afirmação de Kardec. É a civilização, é o consumismo, por exemplo, né? Como poderá a causa destruir o efeito? Aí ele diz assim, a resposta é assim: era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. É mais ou menos
como aquele ensinamento de Jesus sobre a questão do deixai que o joio cresça, para que depois dele, mais diferenciado do trigo, nós possamos extirpar o joio e não extirpar o trigo. É isso que é dito aqui pelos Espíritos. Vou repetir. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal com L, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, a sociedade foi crescendo intelectualmente, aí o egoísmo se tornou a olhos vistos por muitos de nós e agora fica mais fácil de acabar com ele. É esse o processo previsto por Jesus. Dar tempo que o mal cresça, até porque, dando tempo, alguns que praticam o mal podem até desistir também. Não necessariamente a criatura, ela está tendo tempo de viver, ela está tendo tempo de se relacionar, ela está tendo tempo de agir. E quem aposta, e quem garante que ela não vai mudar o seu rumo? Então é a oportunidade que Deus sempre vai nos dar. E isso foi previsto pelo próprio Jesus. Então ele diz assim, os Espíritos, num outro ponto da resposta: quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E é tudo isso que nós queremos. Tudo isso que nós queremos. Que o fraco seja amparado. E não só o fraco social, aquele que tem poucos recursos financeiros. Então, que beleza vai ser na nossa sociedade quando, dentro de uma família, nós estivermos velhinhos, ou doentes, ou incapazes, e sermos amorosamente aceitos, melhor ainda se for cuidados, com respeito àquele forte, entendendo que é uma contingência da vida que fez com que aquela pessoa, dentro daquele contexto familiar, chegasse naquele ponto. E isso não tem nada a ver com condição econômica, não é? É a pessoa que envelheceu, é a pessoa que adoeceu e às vezes é jovem ainda. Vai ser alijado, vai ser escondido, a família vai ter vergonha. Não é assim. Quer dizer, esse fraco vai ser amparado pelo forte. E é essa a nossa tendência. E o Espiritismo nos dá todos os argumentos para que isso venha a nos motivar e a gente tentar viver isso, tendo paciência com os fracos que vivam próximos a nós, fracos aí de uma maneira bem generalizada. E a gente sem egoísmo, tendo essa vontade de servir. Mais um pouco, para terminar a última pergunta, que é assim: qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva
da influência da matéria. Isso aí já foi respondido na 913, mas Fenelon, ele reafirma isso. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Também nós já vimos isso. Aí tem um ponto que ele diz assim: ora, o egoísmo, ou perdão, que egoísmo nada, pelo contrário, ora, o espiritismo bem compreendido, repito, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Esse sentimento da personalidade que está aqui na página, quando ele falou do ego, quando o espírito Emmanuel falou do ego, não é? Então, sem interrupção agora, o espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo diante da imensidade. Então não é mais a minha opinião que vale, é o bem que deve ser aplicado em favor daquele outro ou daqueles outros, daquele grupo. Mas a gente precisa compreender bem o espiritismo. Daí a necessidade de estudar, que como a Fátima falou para mim ainda há pouco, antes dessa reunião, tem uma reunião de estudo, né? E é por isso que o Espírito de Verdade nos ensinou: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então a gente tem que compreender bem o espiritismo. E tem que ouvir, tem que conversar, e os grupos de estudo são maravilhosos para isso. Aqui também, o Fenelon, ele também tem uma palavra de bastante compreensão, que eu acho isso fantástico, porque ele diz o seguinte, em outras palavras, mas eu vou ler: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Olha só que compreensão que Fenelon está dizendo. Então ele está dizendo que em algumas situações nós somos egoístas porque nós fomos maltratados ou mal compreendidos, e você entra na defensiva. É como se isso aqui fosse um atenuante que Fenelon encontra em nós, não é? Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. E às vezes é assim, a pessoa foi maltratada, aí ela entra na defensiva. Mas eu aí ousaria a completar esse atenuante aqui que o Fenelon diz, pelo seguinte: na medida em que nós aprendamos o melhor possível a doutrina espírita, aí a gente pode chegar à conclusão: não, peraí, tá bom, eu fiquei chocado, aí a gente faz uma reflexão, e aquela atitude egoísta que a gente venha tomando na vida, que tenha sido fruto de uma reação ou de uma defesa, aí eu esqueço aquela incompreensão que eu recebi e deixo de ficar na defensiva e passo para a ação. Então, olha, eu chego à conclusão que aquilo ali era uma rebeldia da minha parte. Eu estava me sentindo muito vítima, deixa esse sentimento de ser vítima para lá e eu vou agir. Porque eu ousei
a complementar o que o Fenelon disse, quando ele afirma isso, né? Que muitos... E ele ainda fala uma frase assim: todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Então, na medida também que nós nos esforcemos para ser melhor, dentro, por exemplo, da família, ou dentro do centro espírita, que para muitos de nós é a segunda família, ou a primeira, o exemplo bom que a Fátima tem na vida dela, desculpa, eu já vou te botando no meio, né? Já boli com a Maria, agora é com você. Aquele exemplo bom que ela tem, exemplo não, aquela atitude boa que ela tem dentro aqui do Fabiano, me anima a ser também, não por inveja de jeito nenhum. Poxa, aquela menina ali é tão boa, ela é tão dedicada, ela é tão carinhosa. Ela fala baixo, é porque eu falo alto pra caramba. Aí eu vou imitar ela, porque ela fala alto, ela é meiguinha. Coisas desse tipo assim. Agora, só para brincar com o senhor, desculpe, isso vale para os homens também. Tá bom? É porque mulher é mais assim, né? Tem mais facilidade, às vezes, de falar os sentimentos, mas também vale para os homens, né? Bom, então eu termino dizendo assim, que eu vou terminar com o trecho de Kardec, lá do comentário. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é de todas as virtudes. Destruir o egoísmo, e desenvolver a outra, deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Quer dizer, na medida que a gente pratique a caridade, o egoísmo naturalmente cai, diminui no nosso coração. Meus irmãos, que a paz de Deus, que os ensinamentos de Jesus fiquem com todos nós. Obrigada. Agradecemos imensamente a Ângela pelo estudo que foi feito, para a nossa reflexão, que possamos combater dentro de nós essa chaga da humanidade, que é o egoísmo. Se pensamos em ter paz, um futuro melhor, um presente melhor, temos que começar por nós mesmos, cada um dentro de si e para o outro, né? E o egoísmo, o combate ao egoísmo, como disse na página inicial, é primordial, é essencial para termos uma perspectiva, né, melhor em nossas vidas. Acho que não tem nenhum recado não, né? Branca do livro, começou. Então tá, vamos dar prosseguimento. A Aline vai fazer a nossa prece de encerramento, e quero lembrar que depois nós vamos ter os passos, e o passo não é obrigatório, mas que possamos estar aqui em silêncio para podermos aurir das vibrações que os espíritos, que os nossos amigos espirituais nos passam, tá? Então a Aline vai fazer a nossa prece de encerramento. E obrigado, Ângela. Volte mais vezes, que a Maria vai lhe chamar com certeza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez reunidos nessa tarde, em seu nome, compartilhando o conhecimento, compartilhando o entendimento sobre os teus ensinamentos, que basicamente nos orientam no caminho do amor. O amor é a solução para todos os embrólios, dilemas e dificuldades que enfrentamos durante todos esses anos e em todas as experiências que já estivemos aqui e em outros locais. Seja conosco, obrigada pela paciência,
Obrigada pelo amor, pela acolhida que sempre nos alcança, que tenhamos sempre olhos de ver, ouvidos de ouvir o seu cuidado, as suas orientações. Que esse amor sempre brilhe dentro de cada um de nós como chama viva, que nos auxilia a olhar cada semelhante com amor, com todo o amor que nos dedica em todos os momentos de nossa vida. Cada um de nós, cada ser, em cada momento da existência, encarnados e desencarnados. Nos leva, por favor, aos nossos lares, que possamos humildemente vibrar esse amor com nossos semelhantes, com nossa família, com conhecidos e desconhecidos. Que tenhamos uma semana de paz, dias de paz, e mentalmente possamos vibrar paz e amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.